Pessoal, então, continuando, nós iremos para a nossa próxima palestra. A nossa próxima palestra, ela vai continuar nessa linha de pensamento que a gente está, nesse estudo sobre astronomia, que é um tema muito interessante para vocês. Eu sei que vocês adoram esse tema quando a gente trabalha lá no 6º ano. E agora a gente vai começar a palestra com o professor Alexandre. Ele é formado em astrofísica, certo? E ele também trabalha com essa questão da astronomia. Ele é bacharelado em física, possui doutorado em física, e ele vai falar sobre a colonização do sistema solar. E mais uma vez, pessoal, pode estar deixando seus comentários aí, as perguntas. Assim que a gente tiver um tempinho, a gente vai estar selecionando as perguntas aí para poder fazer para o professor. Professor Alexandre. Oi, Karine, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso colégio virtualmente. Tá joia? Sim. Fiquem à vontade. Né? Ao final, estarei selecionando aí os comentários, as perguntas, se a gente tiver um tempinho, tá joia? Tá bom, então. Boa tarde para todos vocês que estão acompanhando. Eu estou vendo que vocês estão numa maratona científica hoje, né? Espero que tenha um pouco de energia ainda para aguentar mais a minha fala, né? E como a Karine adiantou, eu vou falar para vocês sobre a colonização do sistema solar. Eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina e atuo no curso de Engenharia Aeroespacial aqui, e sou subcoordenador do curso e dou aula para os alunos que vão estudar engenharia para construir satélites, foguetes e até, eventualmente, naves espaciais, né? Por que não, né? Então, eu preparei para vocês uma palestra onde eu vou tentar mostrar para vocês algumas das coisas que estão acontecendo hoje em função de coisas que a gente já conhece do espaço e domina e tal. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, tá bom, Karine? Qualquer coisa, você me chama se der algum problema. Eu vou passar um vídeo também. Eu já usei essa plataforma do StreamYard e acho que vai funcionar sem problema, mas qualquer coisa você me avisa, tá? Tá joia. Deu? Tá aparecendo a minha tela? Tá, né? Joia, tá aparecendo. Uhum. Então tá bom. Então vamos falar hoje sobre a colonização do sistema solar. Muito bem. A gente tem, né, como colonização do sistema solar, nós temos já uma história traçada, uma história importante, porque a gente já deu passos muito relevantes quando a gente foi para a Lua. Eu separei para vocês um vídeo que eu preparei com alguns dos momentos que eu acho mais interessantes, mais legais da viagem para a Lua. Não sei se todos sabem, mas foram 6 missões tripuladas para a Lua que pousaram na Lua. Ao todo, 12 astronautas puderam caminhar sobre a Lua. Não foi apenas o Neil Armstrong, né? Que é o mais famoso, né? Foi o primeiro. Mas foram 12 astronautas, tivemos 6 missões tripuladas que pousaram lá. Então eu separei alguns momentos, algumas filmagens dessas missões, tá? Para vocês assistirem, para entenderem qual é o estado atual aí do espaço. Então, como vocês puderam ver, né,
tem imagens dos astronautas sobre a Lua, e aqui eu coloquei um print dessa imagem, já com um Jeep na Lua, né, podendo dirigir pela Lua, etc. E o vídeo termina, isso aqui na década de 70, né? Então, a primeira ida do homem à Lua foi em 1969, depois, até 1972, houve missões tripuladas até a Lua, com essa capacidade tecnológica, de levar um carro até a Lua e andar com ele pela Lua, que não é pouca coisa, né, gente? E o vídeo termina depois com imagens atuais de astronautas em órbita da Terra, na Estação Espacial Internacional, fazendo atividades externamente à estação. Nesse momento que eu estou falando com vocês, a Estação Espacial Internacional está em volta da Terra, está em órbita da Terra, né, dando volta na Terra, a cada 1h30, a cada 90 minutos ela dá uma volta na Terra. Então, provavelmente, nesse tempo em que a gente vai estar conversando aqui, ela vai passar em cima da nossa cabeça aqui. Os astronautas vão estar passando por cima do Brasil com grande chance, tá? Isso está acontecendo agora, a gente já domina o espaço. A gente não pretende dominar o espaço, a gente pretende dominar o sistema solar, tá? Mas até mesmo o sistema solar, a gente já tem um bom domínio dele nesse momento. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ela tem o Sol e vários planetas do sistema solar. Aqui está o planeta Terra, tá? Aqui tem Marte, aqui tem Júpiter, Saturno, vários planetas. E cada traço cada linha que vocês estão vendo, é uma missão espacial que foi até aquele lugar. Então, aqui a Lua, vocês veem que há muitas linhas, tivemos muitas missões espaciais até a Lua, incluindo as que levaram o homem lá, né, na década de 70. Depois a gente teve muitas missões espaciais para Marte. Nesse momento, nós temos 2 naves a caminho de Marte, uma nave dos americanos, uma missão da NASA, e a gente tem uma nave também da China, uma missão chinesa indo para Marte. E temos missões em todos os outros corpos do sistema solar. Recentemente, no ano passado, a gente conseguiu chegar até Plutão para tirar imagens do planeta, tá? Então, a gente já é capaz de ir para qualquer lugar do sistema solar. O que a gente não é capaz de fazer ainda em relação a viajar no sistema solar? A gente não consegue levar o homem, astronautas, para ficarem nos locais. A gente consegue, se quiser, mandar um astronauta para praticamente qualquer lugar do sistema solar. Claro, a gente não vai mandar ele para o Sol, a menos que a gente queira se livrar dele, né? Porque ele vai morrer lá de tanto calor. Mas não sendo isso, a gente pode alcançar qualquer lugar. A nossa dificuldade nesse momento é permanecer nesses lugares. Porque até mesmo quando o homem foi para a Lua, ele ficou lá um dia, no máximo 2 dias quase na missão, e depois voltou. Mas ninguém permaneceu na Lua, tá? Esse é o desafio hoje. A gente tem muita tecnologia hoje. Aqui uma foto de um astronauta fora da Estação Espacial Internacional, consertando um telescópio espacial que está acoplado, está grudado na estação. Esse telescópio é o Hubble, um dos telescópios espaciais mais importantes que a gente já teve. E os astronautas nessa missão estavam consertando o Hubble. E isso, gente, foi na década de 90, foi em 1990. Eu acredito que a maioria de vocês que está assistindo não tinha nascido ainda, porque isso foi há 30 anos atrás. Eu era criancinha quando isso aqui aconteceu. Então, a tecnologia de ir para o espaço e poder fazer atividades no espaço, ela é uma tecnologia que hoje nós podemos dizer dominada. É claro que a gente tem desafios tecnológicos, coisas que a gente quer fazer melhor, mas a gente já tem, é uma tecnologia consolidada que nós dominamos, e vários países dominam, tá? Esse é o status atual, o presente. Essa imagem aqui é de uma imagem de algo que aconteceu esse ano, olha, dia 31 de maio desse ano. Essa cápsula que a gente chama Dragon, da SpaceX, que é uma empresa que faz viagens espaciais e trabalha em missões com a NASA, essa cápsula, ela acoplou na Estação Espacial Internacional, que é aquela que fica em órbita da Terra, né, com astronautas, trazendo astronautas da NASA para numa missão na Estação Espacial Internacional. Então, nesse ano, a gente teve início de parcerias muito importantes. Concretizamos parcerias muito importantes, em que uma empresa privada leva funcionários, né, digamos assim, entre aspas, funcionários do governo para uma estação do governo. Então o governo pode, agora, o americano, pode alugar o serviço de uma empresa para levar e trazer astronautas. O que antes, né, era algo altamente tecnológico,
que estava na mão apenas de agências espaciais nacionais que tinham muito dinheiro, muita tecnologia e podiam contratar os melhores cientistas do mundo para trabalhar lá, hoje está na mão de empresas privadas. Elas conseguem, né, contratando engenheiros aeroespaciais, como esses que eu falei, que a gente treina aqui na universidade, a gente ensina aqui na universidade, talvez até um de vocês no futuro, né? Essa empresa contrata engenheiros aeroespaciais para construírem naves espaciais para levarem astronautas para o espaço. E ela faz esse serviço, ela vende esse serviço para a NASA. Então a NASA vai lá e diz: olha, quanto que vocês querem para levar 3 astronautas para o espaço? Ah, vai custar tanto. Então eles vão lá e levam os astronautas da NASA. Essa é uma parceria muito importante e ela já é real, já acontece, né? Então começou nesse ano. E a gente espera outras parcerias. Esse daqui, ó, é o Elon Musk. Ele é o presidente, é o criador dessa empresa que apareceu a cápsula antes, a SpaceX, tá? E o Elon Musk, ele fechou um contrato com esse japonês aqui, Yazuko, né? E o Yusaku, o Yusaku é um japonês milionário que contratou a empresa do Elon Musk para fazer um passeio pela Lua. Não é mais um astronauta do governo, um militar, não. Ele contratou a empresa do Elon Musk para fazer uma circunnavegação na Lua. Então, eles vão decolar na Terra. Isso vai ser, se tudo der certo, em 2023, tá? Eles vão decolar aqui na Terra com foguetes da SpaceX, vão dar uma volta na Terra e vão ir até na Lua. Vão chegar na Lua e eles vão poder dar uma volta na Lua, tirar fotos, vão passar bem pertinho da Lua e depois vão retornar para a Terra, numa viagem de turismo espacial. Isso, se tudo der certo, e a gente acredita que vai dar certo, porque tem muito potencial para isso, né? Vai acontecer daqui, talvez, 2 anos, mais ou menos, né? A gente está quase em 2021, daqui 3 anos, né? Menos de 3 anos, tá? E o Zaco, ele vai levar junto com ele 10 artistas. Ele pagou a passagem dele e de mais 10 artistas, para que esses artistas possam fazer retratos, possam fazer músicas, possam fazer poemas, possam fazer arte a partir dessa viagem, né, em torno da Lua, tá? Uma ideia muito legal que ele teve, né? E aqui tem todo o cronograma da viagem, acho que vocês não devem conseguir ler nos slides, mas ela não vai ser uma viagem demorada. A viagem até a Lua é uma viagem curta, na verdade, porque a Lua está relativamente perto da Terra, né? Então eles vão decolar da Terra aqui no ponto 1, né, no lançamento, e depois eles vão chegar na Lua no ponto 5, olha aqui, olha, 2 dias depois. Então, vou levar 2 dias para fazer esse movimento e chegar na Lua. Aí vão fazer uma circunnavegação na Lua, até o ponto 8, isso vai durar aqui em torno de 1 dia, né? Para dar a volta na Lua aqui, né? E depois vão voltar para a Terra. 5 dias depois eles vão estar na Terra. Então, é uma viagem de turismo mesmo. 5 dias. Vamos dar uma passeada até na Lua, 5 dias, tá? Então, isso já está acontecendo, é o presente, né? E o que a gente espera do futuro da exploração espacial? Que eu acho que esse que é o interessante, né? A colonização do sistema solar. Quando a gente fala de futuro da colonização do sistema solar, o futuro é o seguinte, é poder ir para um corpo do sistema solar, ou seja, Lua, Marte ou qualquer outro tipo de objeto, um asteroide eventualmente, um outro planeta, ir até lá, mas ficar lá. A gente não quer mais ir para um objeto do sistema solar e voltar para a Terra, porque não pode ficar lá. Nós queremos permanecer, ir para ficar. A gente quer ir para a Lua para ficar na Lua, a gente quer ir para Marte para ficar em Marte. E isso a gente chama de colonização. E esse projeto de colonização, ele está em andamento hoje. Quando eu digo andamento, não é só nas ideias. Ele está em andamento, inclusive financeiramente. A NASA planeja ir para ficar na Lua em 2024. Daqui 4 anos começa o processo. Só que não vai ser de uma vez só, é um processo. O que a NASA vai fazer para ir para ficar na Lua? Tá nesse vídeo aqui. Desculpa, gente, eu só consegui o vídeo legendado, mas eu acredito que todos vocês consigam ler as legendas, tá? Mas de qualquer maneira, depois que eu passar o vídeo, eu vou explicar um pouquinho as ideias desse vídeo, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o projeto da NASA, que se chama Artemis, né? Que é para levar o homem de volta para a Lua, tá? Mas levar para ficar. Vou passar o vídeo e depois eu comento. 50 years ago, we pioneered the path to the moon. The trail we blazed cut through the fictions of science and showed us all what was possible. Very pretty out here. Today, our calling to explore
is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024, and this is how. This all starts with the ability to get larger, heavier payloads off planet and beyond Earth's gravity. For this, we designed an entirely new rocket. Space Launch System. SLS will be the most powerful rocket ever developed. And with components in production, And more in testing? this system is capable of being the catalyst for deep space missions. We need a capsule that can support humans from launch through deep space and return safely back to Earth. For this, we've built Orion. This is NASA's next generation human space capsule. Using data from lunar orbiters that continue to reveal the moon's hazards and resources, we're currently developing an entirely new approach to landing and operating on the moon. Using our commercial partners to deliver science instruments and robotics to the surface, we are paving the way for human missions in 2024. Our charge is to go quickly and stay, to press our collective efforts forward with a fervor that will see us return to the moon in a manner that is wholly different than 50 years ago. We want lunar landers that are reusable. that can land anywhere on the lunar surface. The simplest way to do so is to give them a platform in orbit around the moon from which to transition. An orbiting platform to host deep space experiments and be a waypoint for human capsules. We call this lunar outpost Gateway. The beauty of the Gateway is that it can be moved between orbits It will balance between the Earth and Moon's gravity. in a position that is ideal for launching even deeper space missions. In 2009, we learned that the moon contains millions of tons of water ice. This ice can be extracted and purified for water. It can be separated in oxygen for breathing or hydrogen for rocket fuel. The moon is quite uniquely suited to prepare us and propel us to Mars and beyond. This is what we're building. This is what we're training for. This we can replicate throughout the solar system. This is the next chapter of human space exploration. Humans are the most fragile element of this entire endeavor, and yet we go for humanity. We go to the moon and onto Mars to seek knowledge and understanding and to share it with all. We go knowing our efforts will create opportunities that cannot be foreseen. We go because we are destined to explore and see it with our own eyes. We turn towards the moon now, not as a conclusion, but as preparation, as a checkpoint toward all that lies beyond. Our greatest adventures remain ahead of us. We are going. We're going. We are going. We are going. We're going. Então, gente, é incrível isso. Deixa eu voltar aqui só num ponto importante aqui. Aqui. É incrível isso, né? Como eles dizem lá, a gente está indo para a Lua em 2024 e para ficar. E a gente não vai para a Lua como um ponto de chegada apenas. A Lua não é apenas um ponto de chegada. A gente vai para a Lua para ir mais longe, para ir para outros planetas. Então, se alguém não entendeu exatamente o projeto, eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Eles vão construir uma estação espacial que eles chamam de Gateway, que vai ficar em órbita da Lua. A gente aqui atrás tem a Terra, tá vendo? A gente já tem uma estação espacial em torno da Terra, que é aquela que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, os astronautas em órbita, etc. Uma estação que está lá há muitas décadas já, sempre com presença de astronautas. Então, para conquistar o sistema solar, ao invés da gente sair da Terra e vir até na Lua e construir uma base direto aqui na Lua, a gente percebeu que seria mais inteligente construir uma estação em órbita da Lua. Por quê? Porque porque o pouso e a decolagem de um corpo são complicadas. Exige muita energia, muita perícia técnica, etc. E acoplar e desacoplar de uma estação em órbita é muito mais fácil.
Além disso, a estação em órbita, ela pode ter uma órbita que às vezes a gente alonga um pouco mais e ela chega bem perto da Terra. Então, quando a gente tiver que trazer recursos para a Lua, a gente abastece aqui perto da Terra, daqui a pouco a estação volta para perto da Lua e aí a gente pode descer na Lua e abastecer. Então, você tem que pensar nessa estação como uma espécie de meio termo entre uma colonização de solo e uma colonização do corpo, né? Porque a gente vai ter uma presença permanente dos astronautas em órbita. E isso vai começar em 2024. Em 2024, eles vão levar algumas partes da estação e vão começar a montar ela, para que até 2028 eles consigam ter ela completa em órbita da Lua, e aí poder levar e trazer os astronautas. E os astronautas vão viajar nessa cápsula que está aparecendo aqui atrás, que é a Orion. Nessa cápsula, ela é capaz de levar até 6 astronautas. Ela é muito grande, tá? E para levar uma cápsula desse tamanho, né? Tem aqui esse cientista do lado da cápsula. Para poder levar essa cápsula desse tamanho para o espaço, você precisa de um foguete enorme, que é o que a NASA está fazendo também, tá? E se esse modelo der certo na Lua, e ele tem tudo para dar certo na Lua, ele vai ser replicado em Marte. E isso é muito importante, porque a Lua, ela está perto da gente. A gente consegue chegar na Lua, numa viagem típica, de 2 dias. Agora, Marte, a viagem para Marte pode levar vários meses. Então, a gente precisa de um sistema que permita que os astronautas possam acessar e sair fácil do planeta Marte. E uma estação espacial em torno de Marte é a melhor solução, tá? Então é isso que a NASA está projetando. Ela planeja que, se der tudo certo na Lua, na década de 30, de 2030 para frente, ela consiga fazer o mesmo sistema em Marte. E isso, gente, vocês estão prestes a ver. É a colonização do sistema solar. Então, a colonização do sistema solar não vai começar como talvez muita gente pensa, que é levando um monte de tralha para a Lua e montando uma base de solo, levando um monte de tralha para Marte e montando uma base de solo, por mais tecnológica que seja. Isso é inviável, muito caro, muito complicado, não é bom de fazer desse jeito. A colonização do sistema solar vai começar agora, já está sendo feita, e ela vai ser através das estações espaciais, que vão ficar em órbita dos corpos, né, celestes, e vão descer e subir, levando astronautas, levando recursos, extraindo recursos do planeta, como água, etc., tá? E tem muito recurso para extrair no sistema solar. O sistema solar, ele é muito rico. Além de água, né, que tem em vários corpos do sistema solar em abundância, não tem água apenas na Terra, a gente tem vários corpos com minerais muito valiosos. Aqui tem um gráfico, né, uma ilustraçãozinha, mostrando em valores alguns dos corpos mais valiosos do sistema solar. Alguns deles valem mais que todo o dinheiro que tem no mundo, tá? Claro, a gente não vai poder ir lá e tirar todo esse material e trazer para a Terra, mas a gente pode ir lá e extrair esse material para construir naves que já vão ficar em órbita, já vão estar em órbita. A gente pode ir lá para extrair esse material, para transformar parte dele em combustível, parte dele em peças de reposição para as naves que a gente já tem. Então, a extração desse material não é para trazer para a Terra. Na Terra a gente tem os nossos próprios recursos e ficaria um pouco inviável ficar trazendo muito material do espaço para a Terra. Alguma coisa é possível, mas não tudo. O interessante de explorar os recursos do sistema solar é a gente poder ir além. É uma coisa muito parecida com o que aconteceu com as grandes navegações, quando os europeus saíram e colonizaram o resto do planeta, né, montando colônias. Eles extraíam recursos das colônias, com certeza, de umas mais, de outras menos. Mas além de extrair os recursos, acabou-se criando novas civilizações onde eles foram. É isso que a gente também planeja fazer com o sistema solar. Uma coisa é certa, o futuro é grandioso. Essa daqui é uma ilustração de como poderia ser uma colônia em Marte, por exemplo, tá? Então, a gente espera que nos próximos 20 anos a gente comece a colonizar Marte através das estações espaciais. Uma vez estabelecido o ciclo das estações espaciais, a gente vai começar a subir e descer várias naves no planeta, explorando recursos do planeta. Como tem aqui, né? Uma nave que acopla na estação espacial, desce com os astronautas e explora. Inicialmente, os astronautas que vão explorar o planeta vão permanecer na própria nave. Ela vai ser nave e vai ser casa deles também. Mas depois, no futuro, uma vez que a exploração esteja aumentando, com certeza vão se construir
cidades permanentes em Marte, cidades permanentes na Lua, em vários locais do Sistema Solar. E isso é para agora, não é para daqui a 100, 200, 1000 anos. Aqui não é um conto, né, de ficção científica. Isso é uma realidade que já está acontecendo. Temos várias agências espaciais trabalhando nisso. Temos aqui no Brasil, né, muitas pessoas estudando esse assunto também, tá? Para finalizar a palestra rapidinha e abrir para perguntas, né, quem quiser fazer pergunta, eu deixo esse texto desse grande divulgador de ciência, que foi o Júlio Verne, uma pessoa realmente visionária, né? Acho que é muito legal vocês poderem ler os livros dele, né? Talvez junto com um professor de português, um professor de ciências que vocês tenham na escola. Ele disse o seguinte: a humanidade não pode ser condenada a vegetar nesse globo sem poder se lançar no espaço planetário, como querem algumas mentes limitadas. Nada disso. Viajaremos à Lua, iremos aos planetas, às estrelas, como hoje vamos de Liverpool a Nova York, facilmente, rapidamente e com segurança. A distância é relativa. No futuro, ela será igual a zero. E nós chegamos no futuro, gente. É isso aí. Muito obrigada, professor. Bem, eu vou abrir agora para as perguntas, que a gente tem bastante perguntas aqui no chat com os alunos. Bem, a primeira pergunta é da aluna Nayane, do 7º B. Ela pergunta: quando você acha que conseguiremos chegar nas luas de Júpiter? Então, é Maiana, né? Nayane. Tá bom, Nayane. Nas luas de Júpiter, a gente já chegou com sondas, né? Recentemente aí nós tivemos a sonda Juno, que se eu não estou enganado foi no ano passado. Ela passou por Júpiter e tirou muitas imagens das luas de Júpiter, especialmente a Europa, que é uma lua que tem muito potencial, inclusive, para abrigar vida. Agora, para chegar com astronautas em Júpiter, vai demorar um pouco mais, porque Júpiter está muito mais distante do que a Lua e Marte. Então, primeiro, a gente precisa ter tecnologias que a gente confie, porque é muito sério mandar uma pessoa, né, para o espaço, né? Então, nós precisamos ter tecnologias bem robustas, bem testadas, em Marte e na Lua, e depois em Júpiter. Eu diria o seguinte para você, se eu puder fazer uma previsão, né, um pouco chutando, eu penso que em 50 anos a gente terá capacidade para fazer isso. Joia. Nós temos agora a aluna Isabela, do 7º B também. Ela pergunta assim: se alguma matéria da Terra ficar na nave, essa matéria pode se misturar e criar alguma coisa ou destruir algo, levar algo? Sim, a gente já fez isso, né, Isabela? Quando os astronautas foram para a Lua, eles deixaram um monte de coisa na Lua, né? Você pode pensar que eles deixaram lixo. É porque o que acontece é o seguinte: naquelas viagens para a Lua, a viagem, ela era, a nave ia até na Lua, e depois para decolar, tem até um pedacinho no vídeo ali que eu mostrei, para decolar, ela tinha que subir e deixar várias coisas na Lua. Inclusive, hoje, com telescópios espaciais bem potentes, a gente consegue fotografar tudo que ficou lá na Lua. Então, o que acontece é que vai ficar lá, vai gerar um lixo, etc., né? São coisas que a gente precisa pensar realmente em como racionalizar melhor esses recursos, porque não é só questão de deixar o lixo lá, é que a gente abandonou um monte de coisa que pode ser útil, pode ser utilizada para outras missões, né? No momento, isso é o que mais acontece. Nós temos agora a aluna Maria Fernanda, do 6º A. Ela perguntou: é possível morrer dentro das naves por falta de oxigênio? Sim, com certeza, é bem possível. Porque se dentro da nave, né, os astronautas vão respirando, e aí, como você deve saber, no processo de respiração, o oxigênio se liga no carbono, gerando um gás carbônico, que para nós ele é tóxico, porque a gente não consegue extrair o oxigênio dele. Então, para isso não acontecer, não ficar todo o oxigênio transformado em gás carbônico dentro da nave, tem aparelhos que eles reciclam o ar. Então, eles pegam esse gás carbônico, quebram e liberam de novo o oxigênio, que aqui na Terra é um processo que acontece nas plantas, quando elas fazem fotossíntese, né? Então, se esse aparelho quebrar, eles vão ficar sem ar. Então, isso é muito sério. E isso, inclusive, já aconteceu em missões anteriores, né? Tem uma missão famosa, Apollo 13, tem até um filme sobre isso, e que pode acontecer.
Para não acontecer, a gente usa nas missões espaciais um conceito muito importante de engenharia, que é ter um backup. Basicamente, é ter um backup. Então, hoje, para todos os aparelhos, existe um backup, né? Os aparelhos críticos, tá? Então, a gente diz que tudo tem que ser duplicado dentro da nave para evitar um perigo como esse aí, né? Joia. Tudo muito bem planejado. O aluno Adriano, do 6º A, né, como ainda não descobriram como é o lado negro da Lua, se descobriram o lado oposto. Então, Adriano, é que assim, olha, o que acontece, né, você deve saber, vou explicar para os teus colegas. O que acontece é que a gente, na Terra, sempre vê o mesmo lado da Lua, porque a Lua gira na mesma taxa, na mesma velocidade que a Terra. Então, ela fica sempre virando o mesmo rosto para a Terra, a mesma face. O outro lado da Lua, ele já foi descoberto, porque, como eu falei para você, que agora querem fazer aquela viagem de circunnavegação, passar por trás da Lua. Isso, os russos fizeram, inclusive, antes dos americanos, mandar um satélite e fazer uma viagem em torno da Lua. Isso na década de 60. Antes da ida do homem para a Lua, já foram tiradas imagens do lado escuro da Lua, tá? Então já é bem conhecido o lado escuro da Lua, e hoje a gente tem missões, inclusive, que pousaram lá já no lado escuro da Lua. Os indianos recentemente mandaram uma missão para pousar no lado escuro da Lua, etc. Então já conhecemos bem. Agora nós temos aqui uma polêmica no chat, que é a respeito da morte do Sol. O aluno Gustavo, do 7º A. É verdade que o Sol vai morrer um dia? Sim, é verdade, Gustavo, ele morre, como todas as estrelas, aliás, né? Então, as estrelas, elas têm um tempo de vida. O Sol, o tempo de vida que a gente estima para o Sol é bem grande, em torno de 10 bilhões de anos. Ele já viveu metade do tempo de vida dele, aproximadamente 5 bilhões de anos, mas ele pode viver mais do que isso ainda, né? Ainda vai ter mais. E tem outras estrelas que vivem mais, outras vivem menos. A Maria Fernanda também perguntou, e se a Lua encolher, pode acontecer alguma coisa, algum efeito nós teremos? Então, não, a Lua não pode, não tem por que ela encolher, né? O tamanho que ela tem hoje é uma propriedade que depende da massa dela, de qual o peso, digamos assim, né? Vamos falar de maneira mais simplificada dela, para a quantidade de material que ela tem. Se não houver nenhuma mudança nisso, não tem nenhuma razão para a Lua encolher, assim como não tem razão para a Terra ou qualquer outro tipo de corpo encolher, tá? Então, não precisa se preocupar com essa hipótese da Lua encolher. Nós temos uma pergunta aqui também de uma professora. O processo de colonização poderia evoluir para as pessoas comuns ou somente para estudiosos e cientistas? A professora Gabriela. Não, a ideia é que ele possa evoluir sim para pessoas comuns, né? Num primeiro momento, a gente tem uma dificuldade financeira, porque quem que vai pagar a conta da viagem, né? Então, por que alguém levaria uma pessoa comum para a viagem? Poderia perguntar assim, né? Porque precisa pagar, tem um custo, né? Então, a gente teria essa dificuldade aí. Depois, então, a gente pode fazer através de turismo, por exemplo, né? Uma pessoa que teria dinheiro para pagar e tal. Claro que no começo, essas viagens agora são milionárias, né? Ninguém tem milhões. Mas, com certeza, o preço vai cair bastante. Então, a partir de um certo momento, com certeza, as viagens vão começar a ser para pessoas comuns também. De uma forma muito parecida com o que aconteceu com a aviação, né? A aviação comercial, ela começou na década de 50, 1950, depois da criação dos motores a jatos nas aeronaves, a gente começou a ter a aviação mais comercial estabelecida. E no começo era só para os ricos, né? Quem que podia pagar uma viagem, né? Na década de 50, uma viagem através do outro continente, né, intercontinental. Mas hoje não, né? Hoje pessoas comuns conseguem, comuns eu digo pessoas pobres como eu e você, né? Podemos viajar de avião. E assim também vai ser por fácil. Mais uma polêmica que aconteceu aqui no chat, a pergunta é quanto custaria uma passagem atualmente, essas próximas, né, viagens? Uma ótima pergunta. Apesar de eu ter mostrado ali a viagem daquele milionário japonês, eu não pesquisei qual é o preço. Então, dá para pesquisar, procurar no Google. Se você jogar o nome dele no Google, quem está curioso aí, vai conseguir descobrir quanto que ele pagou. Provavelmente tem algum site de notícia o valor da conta.
Vamos aqui, só mais uma última pergunta. A aluna Lívia, do 7º B, em qual planeta os cientistas acreditam que a humanidade se adaptaria bem, além de Marte? Então, Marte é ideal, né, Lívia? Porque Marte é o seguinte, ele tem um tamanho muito próximo do tamanho da Terra, primeira coisa. Marte tem temperaturas muito parecidas com as temperaturas da Terra. Marte, em geral, é mais frio do que na Terra, mas tem épocas que a temperatura em Marte é em torno de 30 graus, por aí. Então, ele tem temperaturas muito apropriadas. Além disso, ele não é muito distante da Terra, então é mais fácil essa questão da viagem. E para finalizar, Marte tem outra coisa que é muito importante para a gente, que é a duração do dia. A duração do dia em Marte é quase igual à da Terra, quase igual a 24 horas. Então, o ciclo de vida lá seria muito semelhante ao nosso, tá? É mais fácil a gente se adaptar a uma vida em Marte do que se adaptar a uma vida na Lua, talvez, inclusive, tá? Mas, em teoria, a gente poderia colonizar qualquer outro corpo do sistema solar, desde que a gente montasse situações adequadas. Por exemplo, recentemente o pessoal descobriu que pode ter vida em Vênus, né? A superfície de Vênus é muito quente, mas a atmosfera de Vênus não é. Há muitas ideias de construir como que cidades flutuantes em Vênus. Então, seria possível viver em Vênus também. E, de maneira parecida, a gente poderia pensar em construir estruturas em outros locais do sistema solar. No momento, a gente aposta bastante Marte e Lua, tá? Depois de Marte e da Lua, aí vamos ver quem que pode ser o grande candidato aí. Joia. Então, professor, eu queria agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo conhecimento que nos trouxe hoje, no dia de hoje, participando aí da nossa amostra virtual científica. Agradeço de coração todos os alunos aqui também. Tá joia? Bem, a gente vai dando continuidade aí. O senhor gostaria de dar uma palavrinha? Só agradecer pelo convite, foi muito legal participar. Eu sempre gosto de participar desse tipo de eventos, tá bom? Muito obrigado. Abraço a todos os alunos aí, ao Luiz Fernando, que me convidou, né, também. Tá joia. Muito obrigada. Oi, Luiz. Tá aí o Luiz. Oi, Luiz. Obrigado, professor. Muito boa a palestra, viu? Obrigado, eu que agradeço. Vale lembrar, professora Karine, que eu e o Alexandre, professor Alexandre, nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu conheci o professor Alexandre na televisão. Vi o professor Alexandre numa entrevista na TV Canção Nova. E lá eu já fiquei de olho. Falei, quem sabe um dia ele vai poder dar uma palestra no campo. Aconteceu. Ai, que bacana. Olha, bom, muito obrigado. Imagino, nós que agradecemos. Em nome de toda a nossa equipe aqui do colégio, muito obrigado. Deus abençoe a sua missão, professor. Obrigado.